Sejam todos bem-vindos ao terceiro e último bloco. Hoje vou tratar em especial 3 filmes selecionados e apresentar um pouco sobre a sua temática, contexto histórico e crítica. Infelizmente, assim como no bloco passado, fazer a escolha desses filmes foram difíceis, uma vez que eu procuro um balanço entre representantes do cinema novo, que tivessem uma obra no eixo da crise esta, não apenas do cinema, mas que foi a ruptura com o tradicional, mas também a representação audiovisual, principalmente da crise política e social. Então, muitos nomes vão acabar ficando de fora da apresentação em si, mas depois eu vou falar um pouco sobre isso, porque vale a pena dar uma checada. Bom, então eu gostaria de começar falando então sobre o Shohei Imamura. Deixa eu mudar a imagem um pouco aqui. Pronto. Bom, então o Shohei Imamura, ele é nascido em Tóquio em 1926 e ele vai estudar História Ocidental na Universidade de Waseda. A sua fase como universitário, ele vai ter um papel essencial na sua formação, não apenas no âmbito acadêmico, mas ele vai se aprofundar no teatro e posteriormente no cinema. Porém, para ele pagar suas despesas mensais, o Imamura ele vai se envolver no mercado negro, comprando álcool e cigarro dos soldados americanos e vendendo para seus professores. Essa circunstância em especial vai desencadear seu interesse nas camadas pobres e marginalizadas, assim como grupos minoritários. E procurando entender mais sobre a condição e a dificuldade dessas camadas ignoradas pela sociedade e negligenciada pelo governo. Então, após ele se graduar, em 1951, ele vai ser contratado pela Shochiku como assistente de direção e vai trabalhar junto de Yasujiro Ozu, por exemplo, na obra Era Uma Vez em Tóquio, que a gente já conversou um pouco. No entanto, ele se vê meio desmotivado, porque para ele as obras de Ozu apresentavam uma sociedade da forma que ela gostaria de ser vista, e não de como ela realmente era. Enquanto Imamura tinha um interesse em explorar a realidade e evidenciar os problemas da camada marginalizada. Tema esse que o diretor Yuzo Kawashima também trabalhava e motiva o Imamura toda vez que eles trabalhavam juntos, que vai também servir de pontapé para ele na sua carreira. Em 1954, ele vai se transferir para Nikkatsu, no qual Kawashima posteriormente vai se juntar a ele. Em 1958, que Imamura vai estrear sua carreira como diretor, com o filme Desejo Roubado, mas é em 1961 que ele vai se destacar com o filme Todos os Porcos. Filme este que vai ser visto como controverso e resultando na sua suspensão como diretor por 2 anos. No entanto, nesse meio tempo ele continua a escrever outras obras e em 1965 ele vai sair da Nikkatsu e estabelecer a sua própria produtora. Bom, sobre a sua cinematografia, ela vai girar em torno do humanismo, que foi sempre esse tema, esse interesse que ele teve. E, sempre procurando trabalhar questões da marginalidade. E ele também vai ser o único diretor japonês a conquistar 2 palmas de ouro do Festival de Cinema de Cannes, que é muito aclamado, principalmente para filmes independentes. Bom, então o primeiro filme a ser trabalhado hoje vai ser o Todos os Porcos. E, bom, Todos os Porcos, ou Butato Gunkan, ou na tradução em inglês, que é mais próxima do original, Pigs and Battleships, Porcos e Navios de Guerra. A temática dela remonta ao período da ocupação americana, no contexto da instalação e manutenção das bases militares. O filme vai se passar em Yokosuka, na província de Kanagawa, no entorno de uma base naval americana.
Ela conta a história de Quinta, que é membro de um grupo de Yakuza, no qual vai passar grande parte do seu tempo extorquindo e batendo em comerciantes e cuidar da fazenda de porcos da gangue, que é alimentado com mantimentos vencidos da base naval, negociado por um ex-militar nipo-americano. Após uma briga de gangues, os subordinados são chamados, né, para jogar um cadáver no mar, e Quinta ele é pressionado para ser a isca, né, para encobrir o chefe, Tetsuji, que tinha um problema gástrico e vai ser hospitalizado. A sua namorada, a Haruko, que constantemente tentava impedir o Quinta de continuar nessa atividade, estando farta dessa situação, em um dado momento ela resolve sair para beber com os marinheiros americanos e perde a consequência. Quando ela recobre a memória, ela se vê num quarto de um motel, no qual ela tenta escapar, mas é estuprada pelos 3 marinheiros. Após o ato, numa tentativa de pegar o dinheiro de um dos marinheiros, ela foge, é presa e levada à delegacia. No dia seguinte, é levada de volta para casa pelos seus familiares, que preparam um casamento arranjado com um americano. Com o estado de saúde do Tetsuji, né, um estado de saúde crítico, Quinta, o Himori, que era um outro subordinado, e os outros membros da gangue, eles entram num acordo de vender os porcos e dividirem o dinheiro. Então, no dia do carregamento dos porcos, o Quinta ele vai se encontrar com a Haruko e promete que seria seu último dia como Yakuza. Venderia os porcos e fugiria com ela de Yokosuka. Então, na chegada dos caminhões, o Quinta se prepara para carregar os porcos, mas ele é traído pelo Himori. Então, ele é nocauteado e jogado dentro de um caminhão. Aí, quando os companheiros de Quinta chegam na fazenda, eles avistam Himori fugindo com a carga e o perseguem até uma grande avenida no centro da cidade. E, novamente, os companheiros de Quinta e Himori, eles entram em um acordo de dividir os porcos e deixar o Quinta como isca para a polícia. Nesse meio tempo, o Quinta ele recobra a consciência e ele encontra um rifle dentro do caminhão e começa a trocar tiros com o resto da gangue. Atingido durante o confronto, o Quinta ele vai ordenar que esses ajudantes da fazenda soltem todos os porcos e, assustado com o barulho dos tiros, os porcos correm em pânico e atropelam todos os membros da Yakuza. Quinta ele consegue fugir pelas vielas por um tempo, mas ele acaba falecendo por conta dos ferimentos de bala. E a Haruko, que esperava pelo Quinta na estação de trem, ela descobre que houve um grande confronto no centro, e entre os corpos encontrados estava o de Quinta. Então, após o evento, a família de Haruko faz os preparativos para ela partir com o noivo americano, mas ela foge de casa e toma um trem, sem destino definido. Bom, essa é uma forma bem resumida, né, dessa primeira obra. E, bom, esse romance ele vai ter um caráter satírico, né? Ele vai fazer a relação da Yakuza com os porcos, no qual são atropelados, né, ironicamente, pelos mesmos, e os navios de guerra aos americanos, fazendo uma referência a cada navio que chegava na base com novos marinheiros e causando um desconforto na população local. E a análise que a gente pode levantar desse filme é em como a presença das bases estadunidenses afeta o ambiente socioeconômico, como é retratado pelo próprio cenário urbano do filme, de extrema pobreza, principalmente no entorno da base. Então, com uma situação econômica frágil, a região no entorno se torna dependente das bases. E ela dá abertura para o surgimento do comércio informal, o mercado negro, como exemplificado no filme, né? A venda dos mantimentos expirados da base. E essa retratação ela vai ser um reflexo direto também da experiência pessoal, né, do diretor. E durante a sua juventude, também quando ele vai produzir o roteiro do filme, ele vai entrevistar, né, entre muitos, também os membros de Yakuza. E essa pobreza no entorno das bases ela é acentuada por conta das atividades militares. Então você tem, a primeiro momento, a remoção e a expulsão de famílias para a construção e extensão dessas bases. Você tem a destruição da fauna e flora local e sucumbir na região numa desordem social, que se reflete praticamente em todas as cidades que têm uma base. Mas ela vai se agravar principalmente em Okinawa, por exemplo,
que tem 1/5 do território ocupado pelas bases. Além disso, você tem uma constante emissão de poluentes e uma poluição sonora. E apesar dos dados do governo apontarem que essas bases, hoje em dia, elas contribuam um pouco para a economia local, ela é insignificante comparado aos danos causados a longo prazo, que vão desde a expropriação de terras ao aumento da criminalidade. E quando a gente fala de criminalidade, é tanto pela Yakuza quanto pelos militares estadunidenses. Também dados do governo, de 1972 até 2009, você vai ter 5.634 crimes cometidos pelos militares estadunidenses. Entre eles, você tem 25 assassinatos e 127 estupros registrados. Mas esses números, eles são duvidosos, dado que muitos dos casos, eles não eram reportados. Assim como representado no filme, o fato da Haruko, a família da Haruko saber do estupro, mas pela condição social e financeira, eles preferem abafar o caso e casar a filha com um americano, ignorando o crime em detrimento de uma melhora na condição econômica. Um detalhe também muito importante a ser destacado é a representação da Yakuza nesse filme, como já mencionado e bem estudado pelo diretor. O filme apresenta um grupo com atuações violentas e sem muita repressão por parte da polícia, ao contrário da Yakuza tradicional, principalmente no período pré-guerra, que é conhecido pelo seu código interno rígido e o controle territorial através da influência política, sem o uso desnecessário da violência. E dentre os membros você tem desde os ultranacionalistas até políticos ligados ao governo. Agora, durante a ocupação americana, por conta do racionamento de alimentos e as leis de desarmamento da polícia, o controle do mercado negro ele cai nas mãos da Yakuza, e nesse meio tempo você tem o surgimento de grupos violentos, que vão ser conhecidos como Boryokudan, que vão atuar quase que livremente, já que a polícia ela não tinha um poder de resposta efetivo. E também, nesse mesmo período, você vai ter a ação do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, que vai dar um apoio financeiro e material para esses grupos violentos, além da libertação de Yoshio Kodama. Ele vai ser uma peça principal durante todas essas tensões e na política japonesa. Ele era um ultranacionalista da direita, que foi um criminoso de guerra classe A, e tinha uma grande influência com inúmeras gangues. Dessa forma, em troca dessa libertação e esse apoio, você vai ter a formação do chamado Gurentai, que eles vão se originar da Yakuza, mas eles fazem uso da violência, extorsão e tortura para reprimir grupos operários e qualquer atividade de viés comunista, socialista da ala da esquerda. Além do Kodama, outros criminosos de guerra também vão ser soltos e tomar posições importantes dentro do governo, inclusive como primeiro-ministro. Essas atividades do Gurentai, que foram frutos das conexões de Kodama, também vão ser relacionadas ao próximo filme aqui tratado. Que a gente vai falar agora então do nosso segundo diretor. Opa. Acho que é melhor aqui. Isso. Bom, o segundo diretor então que eu quero apresentar é o Nagisa Oshima, talvez o nome mais conhecido do movimento. É um dos poucos que tem influência de diretores franceses. Ele é nascido em Kyoto, em 1932. Diferente do Imamura, o Oshima ele vem de uma família tradicional. E desde cedo ele vai se interessar na política, já que o seu pai, um oficial do governo, ele tinha uma extensa biblioteca de textos socialistas e comunistas. Bom, porque o pai dele tinha exatamente esse tipo de textos, não tem muita informação sobre isso. Mas isso vai ser essencial na sua formação. Ele vai então iniciar os seus estudos na Universidade de Kyoto, no curso de Direito, e em especial ele vai ter um grande interesse sobre a Revolução Russa. Ainda nessa fase também ele vai entrar em contato e participar ativamente do movimento estudantil num período turbulento de tensões, em que
Movimentos estudantis e operários protestavam contra os tratados que estreitavam os laços entre o Japão e os Estados Unidos. Bom, em 1954, ele vai se graduar e ser contratado pela Shochiku. E tem a chance de iniciar sua carreira como diretor em 1959. A cinematografia de Oshima, ele merece um destaque em especial, pois ele sempre explora suas obras de forma explícita e agressiva. Entre elas, você tem, por exemplo, o Império dos Sentidos, que vai ser coproduzido na França, numa obra que explora, né, a natureza sexual, no qual as cenas de sexo do filme elas são reais e não simuladas. Por conta disso, o filme teve que ser processado, né, parte dela teve que ser produzida na França, e essa obra ela não é encontrada na sua versão completa no Japão, apenas no exterior. E por conta disso também, o Oshima ele vai ter que responder a vários processos, né, por conta da natureza do filme. Outro filme marcante também, e que ganhou muita atenção do público internacional, vai ser o Furyo, Em Nome da Honra. É um título, uma tradução no quanto exótica, já que a tradução livre do título original seria algo como Feliz Natal no Campo de Batalha, ou em inglês, né, o Merry Christmas, Mr. Lawrence, que fala sobre prisioneiros de guerra das forças aliadas durante a Segunda Guerra. Esse filme ele conta com um elenco interessante. Você tem, por exemplo, um dos maiores compositores da atualidade, o Ryuichi Sakamoto, que compôs para os filmes do Bernardo Bertolucci, no filme O Regresso, do mexicano Alejandro Inarritu, que, se não me engano, ganhou o Oscar de melhor diretor alguns anos atrás, junto com Leonardo DiCaprio como melhor atuação. E, claro, no filme do Oshima, no qual ele compõe a trilha sonora e atua também no mesmo filme. Além disso, você tem também o Takeshi Kitano, que ele estava no início da sua carreira e hoje ele é um nome de destaque no cinema japonês e estrangeiro. E o protagonista do filme, que é o aclamado cantor e compositor David Bowie. E a outra obra também, né, que vai se destacar e vai ser o segundo filme selecionado hoje, é o Noite e Neblina no Japão. Então vamos mudar o slide. Então, essa obra, ele tem um certo grau de complexidade, já que ela é uma obra fictícia que faz uma leitura dos protestos da extrema-esquerda japonesa contra o primeiro tratado de segurança entre os Estados Unidos e o Japão na década de 50. Então ele vai ter um teor muito forte, se não apenas um teor político. Bom, a história, né, ela se situa em 1960, no casamento de Nozawa Ireiko. Nozawa, que ele atuou como estudante ativista na década de 50, e agora ele faz cobertura jornalística dos protestos na década de 60. E a Reiko, que é uma estudante e no momento ela também é ativista. Os convidados da festa são todos colegas que faziam, né, parte do movimento estudantil na década de 50 e junto também dos outros convidados do movimento atual. Por atual eu me refiro ao ano dentro do enredo, né, 1960. Logo após o início, né, das celebrações desse casamento, sujeitos não convidados chegam no salão. E esse salão, né, que vai ser então o palco das discussões. E entre esses convidados, esses não convidados, né, você tem o Ota, que desde as manifestações da década de 50, ele é considerado foragido da justiça e estava sendo perseguido pela polícia. Ele dá o início a uma longa discussão, relembrando os acontecimentos de 10 anos atrás. Ele questiona a morte de Takao, que era conhecido por todos os presentes no casamento e que militou durante a época junto de todos os presentes, todos na Universidade de Kyoto. A partir desse momento, que para a maioria era uma morte misteriosa,
Se desenrola uma série de acusações uma contra os outros e descobrem que o Takao ele cometeu suicídio. O filme ele tem um formato de peça teatral. Então, a cada vez que um personagem toma o protagonismo para relatar a sua versão em torno de Takao, e as cenas voltam num flashback. Então, mostram no ponto de vista de cada um o que eles presenciaram e o que eles sabiam sobre o Takao. Bom, a cena que vai acender toda essa discussão é quando descobrem um espião dentro do dormitório, que é capturado. E esse suspeito, né, esse espião suspeito, ele vai tentar roubar os documentos do movimento estudantil. E ele teimava que ele era um trabalhador e não um espião. E ele falava que ele fez aquilo porque ele não concordava com a forma que os estudantes se articulavam com os trabalhadores. Mas ele vai ser ignorado. E uma outra ponta, que vai ser o centro das atenções nessa discussão, também vai ser o Nakayama, que ele é o líder do movimento estudantil na década de 50 e atuava de forma dogmática, que era alvo de crítica por vários grupos internos do movimento estudantil. Então, numa certa noite, com o soar de um alarme, que os estudantes acreditavam ser uma outra invasão, o suspeito consegue fugir. E ao longo do filme, as memórias de Takao são reconstruídas através do relato de cada um, chegando ao momento em que se discute a carta de suicídio de Takao, que revela que o Nakayama coagiu o Takao a se declarar como culpado da fuga do suspeito, pois ele não acreditava que fosse um espião. E o filme ele dá a entender que o suspeito de fato era um mero trabalhador. Por conta disso, essa pressão do Nakayama, que ele tinha uma grande influência dentro do movimento, né, por ser o líder, e também fazia parte do Partido Comunista Japonês, ele leva Takao ao questionamento de suas próprias ideologias, a desilusão com o movimento estudantil, e que resulta no suicídio. E após a sequência dessa série de flashbacks, no fim do casamento, o Ota ele é capturado pela polícia. E mesmo depois de toda essa vexação contra si, o Nakayama ele faz um discurso culpabilizando todos pela morte de Takao, então tirando o peso dele e apontando que qualquer pessoa de alinhamento político diferente era um inimigo da revolução. Bom, o primeiro cuidado que a gente tem que tomar com esse filme é que, apesar da história apresentar ligações com a manifestação que ocorreu de fato em 1960, ela é fictícia e apenas para sustentar o debate da crítica. Ou seja, muito do que é tratado no filme ele remete muito ao fato histórico, mas como o filme foi produzido no mesmo período das manifestações, se não no finalzinho dela, então muito disso é fictício. Vai ser mais um desenvolvimento da crítica do diretor. Mas então, voltando para o contexto histórico, né, que inspira a obra e que vai ser mesmo reproduzida ao mesmo tempo que o evento histórico em si, ela remonta às manifestações estudantis contra o Tratado de Segurança em 1951, como eu mencionei no primeiro vídeo, né, no bloco 1, e a sua revisão em 1960, que vai ser chamado de Tratado de Cooperação Mútua e Segurança entre os Estados Unidos e Japão, assinado em janeiro nos Estados Unidos e enviado para o parlamento japonês para sua ratificação. Até então, o tratado original, apesar de destacar que as bases e as guarnições estadunidenses estivessem no Japão no sentido de manter a paz, ela não especificava a obrigação de defender o Japão. Então isso era uma decisão que cabia aos Estados Unidos. O governo japonês ele vai pressionar a revisão desse tratado desde 1952, quando ele retoma sua soberania. E os Estados Unidos só vai ceder a essa revisão quando você tem o crescimento dos movimentos anti-base militares no Japão. E ele vai se utilizar da vantagem estratégica durante a Guerra do Vietnã,
referente ao artigo 6 do tratado, que permitia aos Estados Unidos utilizar as forças e instalações militares no Japão para combate, e não apenas na obrigação de proteger o Japão. Então, o Japão vai acabar se tornando um ponto estratégico na Guerra do Vietnã, novamente, assim como aconteceu na Guerra da Coreia. E essa motivação também dos Estados Unidos vai acabar se tornando um dos principais motivos da manifestação. Em decorrência desse tratado, você vai ter o incidente de 19 de maio, no qual a bancada do Partido Socialista Japonês tentava atrasar a ratificação na Câmara dos Representantes. E eles são removidos à força pela polícia ao mando do primeiro-ministro, o Nobusuke Kishi, e deixando a votação da ratificação apenas para os membros do seu partido, o Partido Liberal Democrata, e que posteriormente, com a aprovação da Câmara Superior, o acordo entraria em vigor automaticamente em 30 dias. Tempo suficiente para a recepção do então presidente estadunidense, o Dwight Eisenhower, que chegaria no Japão, né? Teria um encontro marcado em 19 de junho para comemorar esse acordo. E com isso, as manifestações elas tomam grandes proporções, que envolve o movimento estudantil, o Zengakuren, que seria uma união nacional de grupos autônomos da extrema esquerda. Os conflitos eles vão escalar até o chamado incidente de 15 de junho, num embate violento entre estudantes e policiais na frente do parlamento, que resultou na morte de Michiko Kamba, uma estudante da Universidade de Tóquio. E tudo isso vai acabar criando não só no movimento, mas na mídia, né, nacional e internacional. E Kishi, o primeiro-ministro, ainda insistia em recepcionar o presidente Eisenhower, justificando que ele teria uma segurança reforçada pelo exército de autodefesa e milhares de subordinados do seu colega Yoshio Kodama. Subordinados esses que são o Gurentai, mencionado anteriormente. Bom, e sim, o Kishi ele vai ser então o primeiro-ministro que também foi liberado, né? Ele foi preso como criminoso de guerra classe A e acaba se tornando primeiro-ministro. No entanto, por conta dessa pressão, né, inclusive por parte do seu partido, o Kishi acaba por cancelar o encontro. Ele toma a responsabilidade pelo caos e renuncia o cargo de primeiro-ministro no dia 16. E ainda que com o esforço das manifestações, o tratado ele é automaticamente ratificado no dia 19 e golpeando a moral, né, do movimento estudantil. E, bom, assim como no fato histórico, né, no filme, o Oshima ele vai trabalhar com os conflitos internos dentro da esquerda japonesa. Ao passo que cada personagem começa a relatar a sua memória, ela revela o posicionamento político de cada indivíduo e de cada grupo. O próprio diretor ele vai se colocar na obra, ele vai colocar, né, a sua vivência e o ativismo durante as manifestações da década de 50, no qual ele participou, e em especial ele vai se espelhar em Takao, no qual, né, flerta com um certo niilismo ao mostrar desilusão com o movimento estudantil, principalmente criando um antagonismo com a figura stalinista do Nakayama, que se mostrava covarde e com discursos vazios diante de um debate sensível que era a morte de um companheiro de luta. O Oshima, que ele era abertamente um crítico dos stalinistas japoneses do período. Bom, isso, né, quanto ao posicionamento do diretor, cabe a cada um concordar ou não com esse posicionamento. Mas o que ele deixa claro é que ele não quer que o público goste de um personagem ou outro, mas sim que entenda a posição de cada um deles. E também dessa forma você consegue entender também os pontos de ruptura internos dentro do movimento estudantil e da esquerda japonesa nesse período. E
E apesar de tratar da derrota do Zengakuren contra esses tratados, que vai, né, resultar na divisão do movimento em pequenos grupos, ele vai acabar se fragmentando. O movimento estudantil ele ainda vai ter muita força até a década de 80. E um dos exemplos mais famosos vai ser o chamado conflito de Sanrizuka, no qual o governo planejava expandir o aeroporto de Narita, na província de Chiba. E o que eles faziam? Era comprar a preços baixos o terreno dos trabalhadores humildes que tinham as suas raízes naquele local há centenas e centenas de anos, e ou eles compravam esse terreno ou coagiam os moradores a sair de lá. Os trabalhadores eles vão acabar formando então uma união de resistência e recebe o apoio de estudantes do país todo. Momento esse em que estudantes e trabalhadores, né, lutam lado a lado em conflito direto com a polícia. E apesar do aeroporto acabar se expandindo com sucesso, após anos de conflito e morte em ambos os lados, desde 1966 até os dias de hoje, os pequenos agricultores ainda resistem aos futuros projetos de expansão do aeroporto. Inclusive, fica a recomendação para procurarem sobre o conflito de Sanrizuka no YouTube, para conhecer visualmente como foram esses conflitos. E uma última pontuação, o filme ele vai ser removido de cartaz em menos de uma semana, pois alguns dias antes da estreia, você vai ter então a morte do Inejiro Azuma, que era líder do Partido Socialista Japonês. Ele vai ser assassinado por um jovem ultranacionalista da direita durante um debate em Tóquio, transmitido ao vivo em rede nacional. E a Shochiko, que ela justifica que o filme poderia causar uma instabilidade social, e o Oshima ele fica furioso com essa resposta, acaba abandonando a produtora e ele segue o rumo como produtor independente. Outro detalhe também, que não condiz com a temática de hoje, claro, mas o Oshima ele vai ter muito contato com diretores do exterior, inclusive ele vai ser um grande amigo do Glauber Rocha, nosso expoente do cinema novo, ou né, do cinema brasileiro. E ele veio, se não me engano, uma vez para São Paulo, no MASP, para fazer uma mostra sobre os seus filmes. Então, ele e o Glauber Rocha, por exemplo, dialogam muito sobre os debates, o que eles gostariam de criticar na produção de seus filmes. E, bom, finalmente, o terceiro e último diretor que eu vou trabalhar hoje vai ser o Shuji Terayama. O Terayama, ele nascido, né, em Hirosaki, na província de Aomori, em 1935. Ele é um pouco diferente dos diretores mencionados até agora. Ele tem uma vida curta, falecendo aos 47 anos, mas não impediu que ele deixasse o seu legado. Ele inicia seus estudos em língua e literatura japonesa na Universidade de Waseda, mas por conta de um distúrbio renal, ele é obrigado a abandonar os estudos e passa vários anos hospitalizado. Durante esse período, enquanto ele passa o tempo olhando a janela e vendo a vívida Shinjuku em Tóquio, ele vai desenvolver suas obras literárias, mais conhecido também, ele vai ser também mais conhecido, né, nas publicações de tanka, um estilo de poema curto japonês. E após uma breve recuperação, ele vai trabalhar em diversos bares de Tóquio, e a partir dessa experiência, e com os estudos que ele obteve, mesmo não graduado, em vida e póstumamente, ele vai ser lembrado como uma das grandes referências da contracultura japonesa. Quanto ao seu primeiro e mais conhecido filme, que será o último a ser apresentado hoje, eu confesso que é de longe o mais difícil de explicar. Primeiro porque o filme ele é um filme experimental. Ele não segue um roteiro linear.
Ele trabalha com metáfora, diálogos abstratos. Do ponto de vista técnico, ele tem uma filmagem que relembra o estilo amador, mas ele também emprega, né, técnicas de desfoque, lesões físicas na película e montagens e troca de imagens extremamente rápidas. Assim também com a trilha sonora, que é também uma trilha sonora experimental com punk rock. E, bom, sobre essa obra, né, ela vai se chamar com o título Joguem Fora Seus Livros e Saiam às Ruas. O filme, ele se inicia com o ator do protagonista, né, dialogando em um tom levemente agressivo com o espectador, falando, não, o que você está fazendo aqui? E proferindo, né, que ficar sentado em frente à tela do cinema não vai mudar em nada da sua vida. Do nada é cortada essa cena e já começa pro enredo do filme. E que conta, né, na medida do possível, a história de Eimei Kitamura, um jovem que é desiludido com tudo ao seu redor. Então, seu pai, que ele foi prisioneiro de guerra e após voltar do serviço militar ele ficou desempregado. A sua avó, que quase como uma cleptomaníaca, né? Ela está sempre roubando alguma coisa nos mercados. E a sua irmã, Setsuko, que tem medo de homens. Ela acaba abandonando a escola e ela passa o dia inteiro com o seu coelho de estimação, uma relação obsessiva com o coelho. E o Eimei, ele tenta de várias formas juntar um pouco de dinheiro, já que ele era o único na família que se dispunha a fazer esse tipo de coisa. E no seu tempo livre ele tenta se juntar ao clube de futebol, mas dado a hierarquia, ele fica encarregado apenas de limpar o vestiário. Seu amigo e veterano do clube, Omi, ele o leva, né, para uma casa de prostituição, para ele perder a virgindade e se tornar um homem, né, na ideia conservadora da sociedade convencional. No entanto, ele não se sente preparado para esse momento e ele foge. Ao mesmo tempo que a sua avó, que não compreendia a situação psicológica de ninguém da sua família, ela pede para um conhecido matar o coelho da sua neta, a Setsuko, para ela se desprender desse seu mundo junto do coelho e criar laços sociais. E só que, né, a Setsuko, ela entra em desespero ao descobrir que o coelho morreu. Na verdade, contam para ela que o coelho foi morto. E ela começa a caminhar sem rumo. E já num limite de um colapso mental, ela acaba entrando no vestiário do time de futebol e interagindo com um dos jogadores. Só que ela acaba sendo estuprada por vários deles. E o Eimei, ao chegar no vestiário para fazer a limpeza, ele ouve os gritos e encontra a porta trancada. Então, numa mistura de ódio e tristeza, ele se senta do lado de fora sem poder fazer nada. E passado um tempo, o pai da família, o pai do Eimei, né, que não queria tomar a responsabilidade de cuidar da própria mãe, ele entrega ela para uma instituição religiosa. Quanto a Setsuko, ela acaba decidindo por morar junto com o Omi, que era o capitão do time de futebol e um de seus estupradores. Então, ela que já estava em um colapso mental, assim, o filme ele não deixa claro em nenhum momento se ela tinha algum problema mental ou se isso é decorrente de vários traumas também que não fica claro. E, bom, ela acaba entrando nessa relação com o Omi e a namorada dele. Então, numa relação poliamorosa. E esse mesmo amigo, né, o Omi, acaba vendendo pro Eimei um carrinho pro seu pai vender lamen, na esperança de que o pai, desempregado, saísse dessa vida parada dele e que ele cuidasse de si mesmo. No entanto, ele é surpreendido quando descobre que o carrinho era roubado e o Eimei acaba sendo preso.
na tentativa de justificar que o carrinho era dele. E, bom, contando dessa forma o filme, ele aparenta não ter nexo nenhum e muito menos interessante. Entre cada cena da história de Aimee, você tem gravações não encenadas com os atores dialogando com pessoas na rua. Depois você tem um corte para hippies fumando maconha. E de repente você tem jovens transando debaixo de uma ponte com uma bandeira dos Estados Unidos pegando fogo ao som de punk rock e música experimental. Infelizmente esse filme ele é o que eu menos consigo explicar, porque ele é praticamente visual. Então esse filme ele não tem como, diferente dos outros, mesmo que tenham também dificuldades quanto ao imaginário, né? Esse filme ele sai fora de qualquer modelo. Ele não tem o mínimo do que a gente pode falar de um roteiro linear, né? Por isso, né? Por ser um filme experimental. Ele é originário do livro, né? Escrito também pelo próprio Terayama, com o mesmo título. Só que quando a gente, né, assiste esse filme, porque, né, explicando o filme é um pouco difícil, ele vai advogar principalmente, literalmente, né, que os jovens joguem esses livros, porque eles não servirão para uma geração que se perde na desilusão da vida, que é composta pela pobreza, violência, instabilidade emocional, e em contraponto com os outros jovens que podem aproveitar o melhor da cultura estrangeira, a liberdade sexual e o conhecimento, como nos livros. Então, ele faz um contraste disso com a vida de Aimee e depois a cena dos jovens fumando maconha, que são 3 pessoas hippies, muito bem vestidas. Então você consegue ver que eles não são pessoas de baixa renda. E outra contraposição também, que fica clara na medida do possível, né, nesse filme, é entre o Aimee e o seu amigo Omi. Uma vez que o seu amigo ele tinha uma casa própria e morava com seu namorado, tinha uma estabilidade econômica e prestígio no clube de futebol, já que ele era o capitão. E, por exemplo, o colapso mental e emocional da Setsuko, ela representa a marginalização extrema na sociedade, em que ela não encontra nenhuma forma de salvação. E isso faz parte também da sequência de catástrofes na vida do Aimee. E ao ponto em que a gente começa a se sentir tão revoltado vendo a situação, essa cena ela é cortada e a cena, né, ela volta pro estúdio. Então você vai ter o ator acompanhado de todos os atores e atrizes que participaram do filme no set de filmagem, e ele volta a falar igual no começo do filme, como se estivesse recitando em forma poética, já que isso vai ser de grande influência do Terayama. Ele fala sobre o mundo fantasioso e a atuação dentro de uma obra. E que depois que ele terminar as gravações, ele vai voltar para o mundo normal e que o caos, né, que esses jovens vão continuar a enfrentar. Bom, esse filme é, de longe, o mais difícil de explicar. Mas ele vai fazer, assim, então, sinteticamente falando, essa crítica do jovem numa sociedade que estava se reconstruindo e também totalmente desestabilizada. E, bom, atravessando então, né, a análise desses 3 filmes, esse vídeo que ficou um tanto quanto longo, né, com temática e estilos e objetivos diferentes, é evidente que a crise do cinema e a abertura para o cinema novo vai trazer à tona essas discussões e a crise na história japonesa. E ainda que o governo fizesse vistas grossas, né, para muitos dos problemas dentro do país,
esses diretores não vão economizar na crítica, e além do papel social de acender um debate, esses filmes vão ser um marco no audiovisual, que talvez sem esse movimento, o cinema contemporâneo, seja ele japonês ou internacional, não seria o mesmo, com toda certeza. E apesar do destaque dos diretores que eu fiz no bloco 2 e no bloco 3, o cinema novo japonês ele tem uma lista gigantesca de diretores que às vezes não se destacam como um sucesso no olhar crítico, mas com uma devida atenção ele pode trazer reflexões interessantes. Bom, então a minha apresentação do bloco 3 termina aqui. Gostaria de ressaltar novamente que eu sou novo nessa área de pesquisa, nessa área da pesquisa em especial, e caso alguém identificar algum erro também, eu fico grato de apontá-lo. E gostaria de agradecer novamente a incrível oportunidade dada pelo NEJAP, que me deu um grande empurrão e me motivou na produção desse conteúdo. Eu espero que tenham gostado e, quem sabe, desperte o interesse nos filmes desse movimento, mas também no cinema asiático, que é um mundo enorme para ser explorado. Bom, meu muito obrigado e, quem sabe, até a próxima. Tchau, tchau.